Bom dia, estamos novamente ao vivo na TV 247. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o jornalista Alex Sonic. Vai entrevistar comigo hoje o vereador de São Paulo, Toninho Vespoli, do PSOL. Bom dia, Toninho. Obrigado pela entrevista. Bom dia. Nosso principal tema hoje, nessa manhã, é a gestão do prefeito João Dória. O Dória, do PSDB, tem dado espaço na Prefeitura de São Paulo a empresas que têm aderido ao LIDE nos últimos meses, depois de ele ter sido eleito prefeito, né, esse ano. O LIDE, só para lembrar, é uma empresa de eventos fundada por ele mesmo. O prefeito tem se reunido com representantes dessas empresas, algumas multinacionais, pouco antes ou pouco depois de suas filiações ao grupo. O LIDE partiu de um cenário de crise em 2015, quando perdeu 11 associados e fechou 2016 com 32 novas filiações, segundo reportagem da Folha de São Paulo. O vereador Toninho Vespoli protocolou há cerca de 10 dias um pedido de abertura de CPI na Câmara Municipal para apurar essa relação das empresas do LIDE com a Prefeitura. O vereador, em que pé está a abertura dessa CPI e como que o senhor propõe que se dê essa investigação? Bom, nós propusemos a CPI para a Câmara Municipal, né? Já protocolamos ela, precisava de no mínimo 19 assinaturas, nós conseguimos escolher as 19 assinaturas e agora tem plenário, né? Então, eu acho que aí também passa uma dificuldade, porque a base do governo Dória é razoavelmente consolidada lá na Câmara, então isso é uma dificuldade para a aprovação da CPI. A oposição tem 11 vereadores lá, né? Isso, PT e PSOL. Isso, 11 vereadores. Às vezes, alguém do Centrão, acaba... indo contra, mas por razões muito mais fisiológicas do que qualquer outra coisa, né? Mas tem dissidências no PSDB ou não? Eu percebo que tem muita diferença hoje no PSDB. Eu falo o PSDB das antigas, né? Tem uma linha de atuação, né? E eu vejo essa nova, vamos dizer assim, essa nova leva do PSDB é diferente, né? Eu percebo que vou falar da Patrícia, do Mário Covas Neto, que eu tenho muito, inclusive, respeito, tenho divergências programáticas, mas tenho respeito, você percebe que pensam a cidade, tem um projeto liberal, mas tem um projeto para a cidade, né? Os mais novos, eu tenho muita dificuldade de identificar que projeto que eles têm, né? Então, simplesmente é a mesma coisa que o Dória, por exemplo, né? É um projeto privatista, como se simplesmente privatizar as coisas, o que é um modelo de gestão, fosse o projeto. Uma confusão do que é projeto para a cidade, projeto para a educação, projeto da cultura, e que é um modelo de gestão. Eu percebo que tem muita dificuldade, inclusive, de entendimento da parte deles sobre isso. Inclusive, a gente vai falar bastante de privatização hoje também, né? As vendas de vários patrimônios públicos de São Paulo, mas eu queria ainda falar sobre o LIDE. Então, assim, as empresas elas pagam uma anuidade de 10 mil para ter uma cadeira de 2 executivos aí no LIDE, né? Que é o grupo do João Dória. Presença em eventos, né, na imprensa também, com anúncios, e uma anuidade de 16 mil para ter, né, um espaço para 4 executivos. Essas empresas têm conseguido espaço na agenda do prefeito depois de se filiar ao LIDE. Então a gente pode dizer que eles estão comprando a agenda do prefeito? Primeiro eu acho que eu tenho que deixar até muito bem claro que eu acho que o Dória tinha de pensar em ser prefeito, né? Porque o que ele vem mais fazendo é fazendo lobby, não tem outra palavra a não ser essa, né? Um prefeito que aproxima o setor empresarial do setor e de certa maneira, capitalista, não é ruim esse tipo de relação, desde que ela seja clara, né? O problema é que as relações são feitas sem a sociedade saber quais são essas relações. Então, por exemplo, quando o Dória pega, por exemplo, os remédios que estavam 6 meses para vencer, né? Qual que é a relação disso, né? Quem está ganhando e quem está perdendo? Você está querendo dizer que a prefeitura fornece medicamentos que estão para vencer? É isso? Isso. A prefeitura recebeu uma ação
né? São assim as doações, então? Isso, as doações geralmente, se não imediatamente, como ficou tão visível essa dos remédios, que os empresários acabam tendo um ganho e um lucro nisso, às vezes isso é super evidente. Então, né, para quem eu acho que não viu, é até bom explicar isso. Quando uma empresa não pode vender seus remédios, antes de 6 meses de vencimento. Então, ela é obrigada a incinerar. E existe um custo muito alto, né, para esse descarte. É o custo, porque você não pode incinerar em qualquer lugar e de qualquer forma. Então, é muito alto esse custo de incineração. E fora isso, no mesmo dia da doação, o governador Alckmin ele acaba falando que quem doasse, o ICMS daquele produto ia ser revertido novamente para um próximo carregamento. Ou seja, ele ia reter novamente o ICMS, ele receberia de volta o ICMS a grosso modo. Vamos para ficar mais claro, para o pessoal entender. Então, assim, ele teve lucro, o empresário, certo? E eu conversei bastante, fui para as UBSs. Para você pegar um carregamento de remédio de 6 meses e você distribuir para a rede, porque se tem um problema na cidade de São Paulo, e não é dessa gestão, da cidade, que é a questão da logística de distribuição dos remédios, né? Até chegar ao posto de saúde demora muito. Até o posto depois, a UBS, passar para o usuário. Porque, veja só, às vezes eu vou passar um comprimido para você, daquele determinado medicamento, por 60 dias. Então, vou dar 2 caixas de você por 30. E conforme a logística demorou para entregar, de repente você pode estar tomando um remédio, inclusive, vencido no meio do processo. Então, quem se beneficiou com isso? A população ou os empresários? E quem está fornecendo esses remédios? Então, eu tenho uma assessora que chama Mariana, que fez um estudo muito detalhado sobre isso. Inclusive, nós entramos no Ministério Público também sobre esse fato, né? Eu não decorei as 3 empresas mas foram 3 empresas de medicamentos que acabaram fazendo isso. Uma delas, inclusive, que doou uma maior parte, né? A Ultrafarma é uma delas? É aquela que fez o anúncio? É que o dono é amigo do Dória, né? Não, mas não foi as farmácias, foram as empresas. Os laboratórios. Isso, os laboratórios. Uma crítica muito forte também, que eu lembro nesse episódio, foi de que os profissionais das UBS não tinham informação adequada sobre a distribuição para os pacientes, né? Que tinha que dar, conforme a data, não sei, um determinado período antes do vencimento, mas eles não recebiam essa orientação. Não se recebe orientação. Inclusive, essa é uma marca também do governo Dória, né? Isso eu posso falar para vocês com toda certeza, porque eu estou lá na Câmara. E o Dória fez, inclusive, logo quando ele foi eleito, que não, o Executivo e o Legislativo vão estar mais próximos, vão estar mais juntos. E realmente, ele passou praticamente uma vez por mês, no começo, depois estendeu um pouco mais o prazo, dilatou um pouco mais o prazo, de estar indo na Câmara Municipal conversar com os vereadores. Eu fui até as 3 primeiras reuniões, eu fui, porque eu pensei que ia ser uma coisa séria, né? E o que aconteceu lá? O que aconteceu que, assim, eu penso assim, bom, se o prefeito está vindo até a Câmara, qual que é o sentido disso? Ele vem falar dos grandes projetos da cidade, e que os vereadores acham, e que os vereadores podem contribuir com ideia para ele aprimorar essas ideias antes de mandar para a Câmara Municipal. Não, eles acabam debatendo muito mais questões políticas do que projeto para a cidade. Então, por exemplo, a terceira que eu fui tinha sido aquela primeira greve geral, que foi muito forte aqui no Brasil, né? A segunda já nem tanto, mas começaram a discutir se os grevistas eram vagabundos ou não eram vagabundos. Essa era a pauta da discussão. Começou um discurso antipetista também, que é o forte dele. Isso, um discurso antipetista, né? E inclusive de ataque frontal ao Lula, né? E, assim, eu não vou para uma coisa dessa, não tem sentido. Não tinha a ver com o seu trabalho. Não tem a ver com o meu trabalho, eu não estou lá para... E depois ele fala que não é político, olha a contradição que é o negócio, né? E aí eu parei de ir, então, né? Mas, então, o que eu quero falar é isso, né? O governo, a gente acaba sabendo, na Câmara Municipal, quem não é amigo do rei, né? E que eu acho que são poucos, na verdade, porque tem também toda uma situação
que as pessoas negociam coisas, né? Cargos e outras coisas mais. Mas quem não faz isso, que é realmente amigo do rei, esses acabam sabendo das informações privilegiadas, que são muito poucos, vereadores e vereadores, né? A grande maioria fica sabendo pela grande imprensa. Então, eu fiquei sabendo, por exemplo, que, sei lá, do ANB, por exemplo, né? Que teve 5 empresas que acabaram passando para a prefeitura o projeto que queria fazer no ANB. Nós soubemos pela imprensa. Não soubemos, eu acho, uma via... Pelo prefeito. Pelo prefeito, uma via legal de um projeto. Quer dizer, eu nem sabia que eram 5 propostas, eu fui saber no dia. Quer dizer que não existe esse diálogo entre o prefeito e a Câmara Municipal. E não existe esse diálogo com o prefeito e com a Câmara Municipal, e não existe esse diálogo com o prefeito e com a sociedade, que é o pior ainda. Então, nisso que eu queria falar quando a gente estava falando. Então, é um governo que pensa por si só, né? Com seus tecnocratas, e de um jeito muito perigoso. Por que eu falo que é perigoso? Quem vem igual ele, que quer passar toda hora, que vem de uma área privada, é muito diferente do que você gerir uma empresa, do que você gerir um setor público. Certo? Por quê? Você tem uma grande ideia, você tem alguma coisa, você vai lá e implementa na hora. Né? E ele quer administrar máquina pública como se fosse isso. Essa né? foi uma crítica da Soninha, né? Que saiu da secretaria do governo dele, fazendo essa crítica de que ele queria, para um tempo, uma política, por exemplo, de direitos humanos, que é impossível entregar, né? Como um funcionário entrega para o... Isso, porque é uma mentalidade da política de resultados, né? Eu tenho uma grande ideia, a gente tem que implementar e mostrar o resultado daquilo. Só que a máquina pública é diferente. E tem outra, nós não estamos pensando em meritocracia, em lucratividade. Você está lidando com um ser humano e com pessoas. A função do Estado é muito diferente do que uma função privada de uma empresa. Você diria que a relação dele com a Câmara é uma relação autoritária? Você acha que o Dória tem um perfil autoritário? Com a Câmara, sim, especialmente, eu não acho que é autoritário. Que palavra que adjetivo eu usaria aqui? Não é distante? Não, aquela política meio populista, né? De tapinha nas costas, de somos amigos, de vamos jantar junto. Você está com algum problema? Cooptação. Eu acho que essa palavra é melhor, cooptação. Agora, com esse cenário... Tentam cooptar você, inclusive, do PSOL? Eu não sei se isso, que tem várias maneiras de cooptar, né? Mas, por exemplo, eu não vi de todos os vereadores. Eu sei que para nossa bancada do PT, por exemplo, tem muita dificuldade de conseguir uma emenda parlamentar. No começo, no primeiro semestre, por exemplo, estão falando que vão liberar uma que nós fizemos lá no Iaçapé, que é uma UBS, para uma ampliação e reforma de uma UBS. Mas à medida que eu acho que eles vão percebendo que a crítica nossa vai se acentuando, porque o governo está muito ruim, esse é fato. E nem agora os vereadores da situação, quando a gente reclama algumas coisas, já não conseguem mais nos contrapor. Então à medida que está muito ruim, você também vai apontando as falhas do governo. Eu acho que essa é a obrigação, inclusive, da oposição, para que o governo erre menos, né? Você percebe porque tem dificuldade de liberação das emendas, que é algo que eu nem concordo, mas se todos os vereadores têm direito, porque uma parte... Mas essa dificuldade é para quem é da oposição ou é para todos? Eu acho que a da oposição tem mais dificuldade, essa impressão que dá ali. Agora, então isso pode ser um jeito de cooptar, né? Se você é amigo do rei, por exemplo, você tem muito mais acesso a não só as emendas ou a demandas que é natural que a sociedade traga aos parlamentares, porque entende que somos porta-vozes da população, e você vai levar para uma secretaria ou outra secretaria. O pessoal de situação tem muito mais facilidade de encaminhar essas demandas. Isso é um jeito de pressão para ver se você aguenta esse tipo de pressão, né? Então, assim, tem várias maneiras de falar, não é só eu ir literalmente até você e falar, e aí, entra para o nosso grupo mas você vai demonstrando coisas no caminho, ou mesmo na Câmara Municipal, por exemplo, que por exemplo, tem projetos
que não é de mérito. Assim, tem projeto nosso que é barrado pelo mérito, sendo que a CCJ, por exemplo, é uma comissão que deveria ver só se está conflitando com leis superiores, né? E às vezes várias leis suas caem na CCJ. Então há todo um jogo que é feito para ver se você se adequa ou se você adequa ao status quo da política ou dos relacionamentos do executivo com o legislativo. E aí, com esse cenário que você descreve, como fazer com que essa CPI, que o senhor pediu a abertura, não tenha um resultado já conhecido? Como trabalhar para que isso seja imparcial? Bom, já que 11 vereadores de 55 são oposição. Então, lá eu percebo também que tem muita divergências internas entre eles. Então, por exemplo... Dá para usar isso? Dá para tentar usar isso, até porque eu acho que... Quem é que diverge lá? O Mário Covas Neto, por exemplo, é uma pessoa que diverge e tem muito bom senso para as coisas. A Patrícia Bezerra também tem muito bom senso para as coisas. E agora tem uma parte fisiologista, que eu não vou falar os nomes, mas que de repente fez algum acordo com o governo e o governo não acertou o que tinha de acertar, que eu não sei o que é, mas você percebe que está insatisfeito e que aí, de repente, para dar uma lição para o governo, pode dar um voto ali, né, contra o governo para mostrar que não é assim que eles se tratam as relações deles, né? Então você pode usar isso, mas o importante, eu acho, é até esse espaço que nós temos tendo aqui para conversar, porque eu acho que a maioria da população nem sabe sobre essa CPI, e eu acredito que quanto mais divulgação tiver, eu acho que com pressão popular, das pessoas ir lá, votou no seu vereador, falou, queria que investigasse isso, porque é um absurdo. Inclusive tem alguns comentários nesse momento incentivando a sua denúncia, agradecendo, inclusive, sua denúncia. Porque esse é o problema da relação público e privado que a gente vem denunciando há tempo, né? Igual, quando a JBS vai lá e faz na empresa dela, né, um setor só ligado à corrupção, isso mostra o quanto o setor privado quer abocanhar o dinheiro do setor público. E isso não é feito nesses governos agora que tiveram no nível nacional, isso é feito desde lá de trás, né? Essa relação sempre aconteceu, né? E eu acho que o Dória vem implementando aqui na cidade de São Paulo esse tipo de relação de nível exponencial. Só que isso provavelmente não vai aparecer a curto prazo, isso as pessoas vão enxergar a médio e a longo prazo. E isso é muito perigoso, porque ele tem um projeto de ser presidente desse país. Inclusive, essas relações, né, que ele está fazendo é para mostrar para esses empresários o quanto ele vai utilizar do Estado para fazer o que essas empresas querem, né? E, inclusive, isso facilita ele a captar muito recurso para a sua campanha. Então, só que boa parte da população ainda não consegue enxergar essas questões. Você acha que ele está em campanha? Ele está em campanhas, basta ver o tempo que ele fica na cidade de São Paulo. Quer dizer, um prefeito que começa a receber honrarias, né, em tudo que é cidade dos vários estados desse país, né? Por que os partidos, de repente, ou determinados vereadores ou deputados resolveu, de uma hora para outra, todos dar a mesma honraria ou honrarias para o prefeito Dória? Porque isso é coordenado, não é? Então tem uma coordenação que se pensa em dar essas honrarias para ele poder viajar em várias cidades, vários estados, para se projetar e para sair na mídia. Então, coordenação do partido. Coordenação do partido, talvez de um grupo muito próximo ao Dória, que tem relações, inclusive, com vários partidos, não é? Mas o efeito está sendo contrário, né? Porque o índice dele diminuiu depois que ele começou a viajar, né? Era 10% na última pesquisa, e essa pesquisa é 8%, justamente quando ele começou a viajar mais, a se expor. Como é que você analisa isso? Falando também de pesquisa, a avaliação de governo diminuiu um pouco, mas eu ainda acho que é alta, né? 41%, avaliação positiva, tem caído, né? Era 43%, mas como que o senhor vê esses números aí? Então, no caso, eu também acho que saiu pela culatra, né? O fato de ele viajar tanto e querer falar que governa pela internet, pelas redes sociais, e isso o brasileiro sabe que não é assim que funciona, e isso foi ruim para a imagem dele, no final das contas. Mas eu acho que isso foi uma
tática que eles tiveram equivocada, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é muito concreta, né? E eu acho que a avaliação ainda não pegou um pouco esse sentimento das pessoas, né? Que a cidade está abandonada. E aí, assim, só ir na periferia e você vê isso, quer dizer, quando eu falo abandonada, o número de buracos nessa cidade nunca foi tão grande, eu acho, nos semáforos também tem recorte, semáforos, parques que não estão tendo cuidados nenhum, que ficou aí 5, 6 meses sem contratos de manutenção. O número de acidentes aumentou nas marginais. Eu vi, hoje mesmo morreu um casal e uma criança na marginal, né? Então, assim, uma série de indícios que mostram o quanto a cidade está abandonada. E não é só a cidade abandonada na questão de zeladoria. E você pega na questão de educação, que tem marcado a educação, por exemplo, né? Corte do transporte escolar gratuito, corte do leve leite, pegar salas que é de brinquedoteca e até a sala dos professores para querer transformar em sala de aula. Agora, recentemente, essa semana, saiu uma portaria que vai diminuir o número de professores. Vou falar de um jeito que eu acho que para as pessoas é módulo, mas os professores substitutos que ficam ali, se algum professor faltar, ele quer diminuir pela metade o número de professores substitutos. E eu tenho visitado muitas escolas, os números que tem, às vezes só tem um professor substituto na parte da manhã ou 2 da manhã, eles estão em sala de aula. Por que estão em sala de aula? Por vários motivos. Por exemplo, o professor foi para uma reunião sindical. Aquela pessoa entra na sala de aula enquanto o professor foi naquela reunião sindical. Alguém pegou uma licença maternidade. Então, aquele professor pega aquela sala por aqueles meses e tal. Então, quando falta algum professor, já não tem, porque esses professores já estão cobrindo... Fica sem reserva. Então, e você vai, por exemplo, nas escolas... o que mais reclamam para mim, Toninho, falta de funcionários, falta de professores, de ATE, de AVE, e aí assim, o que ele faz? Então, de vez de contratar inclusive mais, não, ele faz uma portaria para cortar, simplesmente para economizar 60 milhões. Então, se a gente falar com os cortes, por exemplo, na cultura ou na assistência social, quer dizer, a assistência social está em pânico, quer dizer, você tem quase 20 mil moradores em situação de rua, e ele fica cortando verbas, por exemplo, de políticas, né, que faz atendimento a essa população. Então, eu acho que, aos poucos, as pessoas começam a ver que é esse governo, né? É um governo que eu acho que ele está centrado em 2 pilares muito fortes. Um é o governo do corte, simplesmente para economia de dinheiro. A segunda coisa é um governo sem projeto. Ele não manda projeto para a Câmara Municipal, por exemplo. Porque os únicos projetos que ele praticamente manda é de privatização. Ou seja, privatizar não é um projeto para a cidade. Né? Igual eu falei no começo, privatizar é o modelo de gerir. Mas o que você pensa para a educação? O que você quer para a cultura? O que você está pensando das coisas? Você não sabe, eu não sei. Agora, se tiver algum internauta que saiba, por favor, me fale. Ô Toninho, por que está havendo essa obsessão de vender tudo? São Paulo está sem dinheiro, está faltando dinheiro, a arrecadação caiu. O que está acontecendo? Então, é uma outra discussão que a gente faz muito com o governo, né? Porque eu posso falar isso... a gente montou a pedido, inclusive, de vários grupos de cultura da cidade. Foi colocado um grupo de estudo na Câmara Municipal para discutir o orçamento da cultura. Só que no orçamento da cultura, ela está no meio do todo, você acaba discutindo o todo. Esse grupo é formado por gente da sociedade civil, por vereadores, tá o vereador Alfredinho, o vereador Donato, e gente do governo, gente da Secretaria da Fazenda, técnicos, não são políticos. Certo. E a gente provou por A mais B que a prefeitura está com encaixa com 11 bilhões e alguma coisa, não chega a 12, mas está com 11 bilhões e alguma coisa. Então, assim, todos esses cortes estão fazendo a prefeitura ter um caixa que não se sustenta todos esses cortes. E aí você vai estudar, por exemplo, a arrecadação. Se você for pegar o ISS, o IPTU, esses impostos subiram a arrecadação na cidade, quer dizer, não os impostos, subiram a quantidade de arrecadação. Se você for pegar o ICMS, abaixou pouca coisa, mas abaixou. Então, se você pegar o total da arrecadação, você vai ver que entrou a mesma coisa que o ano passado, mais 4%.
que é mais ou menos a inflação. Então, assim, praticamente Mesmo nós estamos com com... as vendas? Mesmo com essa crise, nós estamos com a mesma... É porque as vendas ainda não vieram. Mas, assim, nós estamos com a mesma arrecadação que do ano passado. Algumas despesas aumentaram, certo? Que é a questão do subsídio aos transportes e outras coisas. Mas, assim, nada que justifique esse corte, igual está fazendo em várias áreas, de 20%, de 30%. Você poderia ter um corte entre 8% a 10%, que esse mais ou menos são o aumento das despesas, então se justificaria. Mas por que um corte de 30%, como está acontecendo na maioria das coisas? Para que esse excedente de 20%? E aí está na cara, que eu acho que o pessoal tem que saber. É um projeto eleitoral, não se pensa nas pessoas, não se pensa no ser humano, não se pensa que na hora cortou a verba para a área da assistência social, você está mexendo com pessoas em situação de rua, você está mexendo com crianças que têm vulnerabilidade, por exemplo, está acabando com aquele projeto que ensina judô para as crianças, quer dizer, uma série de coisas, simplesmente por um projeto eleitoral, para ter caixa no ano que vem. E aí deve ter algum programa que ele quer ter como marca do governo dele, ou se não, fazer várias obras na cidade, para falar, olha, tá vendo? Nós não fizemos, e isso que também que é muito perigoso para o pessoal saber, ele vai querer jogar toda a culpa, inclusive, no Haddad, né? Para ver assim, olha, nós trabalhamos com o orçamento do Haddad, por isso que nós tivemos de cortar, porque foi um orçamento ruim. E sempre agora... o Haddad entregou o Caixa Azul. Isso. E agora, com o meu orçamento, eu estou dando respostas à cidade. Mas é isso é uma coisa fantasiosa, porque ele simplesmente está cortando com dinheiro em caixa. Então não é questão de orçamento que foi deixado para ele, o problema é outro. É uma questão política eleitoral que ele está avisando para o ano que vem, porque mesmo se ele não for candidato a presidente, igual você... Mas ele vai ser o governo. Então, é um projeto eleitoral, isso que eu acho que as pessoas têm que saber muito bem, quer dizer, por um projeto eleitoral você acaba com vidas, porque nós estamos acabando com vidas na hora que nós estamos cortando dinheiro de determinados orçamentos. O Paulo Fiorillo, ele estava aqui na semana passada, ele é presidente do PT Municipal de São Paulo, né, vereador. Ele estava comentando que mesmo com as vendas, a entrada no caixa não é significativa, né? Ou seja, não se sustenta os argumentos também pelo valor que entraria. E assim, é legal isso, o prefeito consegue ir lá, a Câmara já autorizou diversas concessões e vendas, né? Pacaembu, bilhete único, parques, Mercadão. Então, a Câmara autoriza e aí segue o jogo. Ou dá para judicializar isso, dá para... tem argumentos legais que possam impedir o prefeito de fazer isso? Bom, responder um pouco a primeira parte, que eu acho interessante, né? Não tenho dúvida que o Dória simplesmente, com esse plano, inclusive, é uma plataforma para o governo dele, ou a presidente, ou a governadora. Ele quer mostrar para o mercado que ele é altamente confiável, que ele é o mais neoliberal e que ele vai colocar todo o patrimônio público na mão do mercado. Uma questão, acho que passa por aí. Uma outra questão que ainda combina com isso é simplesmente passar da mão dos amigos, inclusive os amigos colaboradores, eu não tenho dúvida disso. Porque se você fala assim, tudo bem, então aumentou um pouco a despesa, a gente teria de fazer alguma coisa? Teria, mas tem muita coisa para fazer que não precisava vender o patrimônio público. Então, por exemplo, a própria CPI mostrou uma dívida aí de 100 bilhões. E quando a gente fala de 100 bilhões, nós estamos falando não só de empresas que quebraram, mas, por exemplo, bancos, né? Santander, Itaú, eles devem mais que bilhões para a prefeitura? Para a prefeitura. E eles devem, o que é essa dívida? ISS, no geral, ISS. Então, assim, por que não cobrar essas empresas? Essas empresas estão com dificuldade financeira? Não, os bancos foi o que mais ganharam dinheiro. São amigos dele. Isso. E aí, o que eles ficam esperando, os bancos, né? Eles sabem que depois vai ter uma PPI, que é parcelamento dessas dívidas. Então, eles não pagam? Eles não pagam esperando um parcelamento de dívida, como aconteceu. Eu votei contra até por conta disso. Apesar que... eu votei abstenção, porque também o parcelamento atingia quem deve IPTU, 2, 3, 5 mil reais, então você ia beneficiar a população mais pobre, então eu acabei me abstendo e fazendo a crítica. Te agradeço por isso, porque é o meu caso. Muito obrigado. Então, mas assim, tinha outros mecanismos. Você poderia, igual, cobrar dívida, né? E mostrar, principalmente, porque eu fiz inclusive um substitutivo, que você
mudaria a lei, né, a proposta de lei, falando assim, para os pequenos você não cobraria juro nenhum, tal, mas para os grandes você abateria só um pouquinho dos juros. Você não pode incentivar que eles continuem nessa lógica de falar assim, bom, não vou pagar porque eu sei que vai vir uma PPI na frente que vai me beneficiar. Então você tinha de separar o pequeno devedor do grande devedor. Mas, infelizmente, a Câmara Municipal assim não entendeu e tratou todos iguais, mesmo quem devia 2 bilhões com aquele que devia 5 mil. Mas você pode ter uma política de cobrança. Uma outra coisa, por exemplo, nós temos vários setores aqui na cidade que não pagam impostos, né? Que tiveram isenções de impostos. Por que não rediscutir todas as isenções de impostos? Não estou falando que algum ramo não tenha que ter, mas eu rediscutir. Será que as isenções de impostos que foi dada para um determinado setor empresarial há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás ainda cabe ainda nesse momento? E aí você também pode ter recurso. E outra, por que não fazer uma reforma tributária municipal? O Haddad, uma das coisas que eu elogiei ele, foi, por exemplo, aquele debate que queria aumentar o IPTU, tal, isso, aquilo, ele acabou aumentando 1% do ITBI, né? Então, assim, mas por que não pensar uma reformulação da estrutura tributária na cidade de São Paulo? Se você vai nos países desenvolvidos ou nas cidades, o pessoal cobra fortemente taxa do patrimônio, cobra fortemente a herança. Aqui a gente não cobra quase nada. Então, por que não se repensar coisas? Né, cobrar de quem tem mais. Isso. E aí você consegue aumentar o valor do seu caixa. Agora é isso, tem que ter vontade política, porque vai comprar uma briga fenomenal. É mais fácil... Quem ele não quer comprar. Isso, é mais fácil, no caso do Dória, fazer o quê? De vez em comprar a briga com os ricos, que inclusive são seus parceiros, vai lá e corta da assistência social, corta da saúde, corta da educação, porque... Esses... Agora, o Toninho, como é que o Dória conseguiu fazer com que os pobres votassem nele? Eu entendo isso... Mas eu não acho que só foi o Dória, né? Eu acho que isso tem a ver com o impeachment da Dilma e com o golpe. Com a decepção com o PT também. Isso. Porque a base eleitoral do PT fez uma mudança aí de voto em 2016. Isso, mas pensa bem, né? Eu tiro pela minha família, pego minha mãe como exemplo, né? Que fica ali o tempo todo, 81 anos, né? Fez inclusive ontem... aposentada, fica lá o tempo todo assistindo televisão. E queira ou não queira, até o impeachment da Dilma, o que a grande imprensa, no geral, colocava é que só o PT que roubava. É isso que eles passaram para o povo. Né? Você podia ligar a CBN, você podia ligar qualquer emissora de televisão o tempo todo, batendo. Fizeram uma verdadeira lavagem cerebral. Eu não tenho outra né, opinião para dar. Fizeram uma lavagem, aquilo foi lavagem cerebral. Pode ver que depois da Dilma, do impeachment da Dilma, aí começa a aparecer alguma coisinha do PSDB, e que ainda assim não tem... Pós-eleição. Pós-eleição, e também não tem o mesmo tratamento de apuração. Aí também vamos falar, a coisa é bem seletiva. Né? Aí aparece do PMDB, aí aparece determinadas questões. Mas até as eleições fizeram uma verdadeira lavagem cerebral, falando que o PT era o único partido que estava envolvido na Lava Jato. E ele veio com o discurso de que era de fora da política. Isso, um cara que não era político, que estava fora disso tudo. Né? E a gente sabe que é mentira. Ele até na campanha eleitoral, a Luísa chamou ele de lobista, porque isso ele já faz há tempo. Né? Mas para a grande massa que não o conhece, o que ficou? Né? Os políticos estão ruins, porque o problema de também bater no PT, apesar que o PT foi mais prejudicado, mas ficou uma mensagem assim, todo político está roubando. Inclusive, temos que acabar com as empresas públicas, porque é dali que nasce a corrupção. Isso também está muito, muito forte ainda na periferia. E aí casa com o discurso da privatização. Isso, casa com a questão da privatização. Do Dória, então, é o cara que não político. Então, também foi feito toda uma armação que não Quer dizer que ele surfou nessa onda também. O Dória surfou nessa onda criada pela Globo, por outras emissoras, e não por só outros o Dória, jornais. se for ver o pensamento conservador de direita surfou nessa onda no Brasil inteiro. Quer dizer, o Brasil, não só São Paulo, votou à direita.
né? Com raras exceções. Então, mas foi esse momento político, mas isso também, isso é orquestrado, isso é pensado, isso é manipulado, né? Não é uma coisa natural, porque também só um segmento quer fazer, né? E eu acho que isso é bem construído, inclusive, né? Ô, Toninho, o que você está achando desse debate do Senado com o STF a respeito do Aécio? Quem que está com a razão? O Senado, o Supremo? O que você acha? Olha, nesse momento nós estamos numa situação tão ruim, né, que eu nem quero entrar no debate legal, né? Mas assim, eu acho inconcebível um senador que isso não é eu que estou falando, altamente ligado com o tráfico de droga, não é? E eu não estou falando do aspecto moralista, se a pessoa pode ou não usar maconha ou usar algum outro tipo de droga, não é isso. Mas o fato que você tem no país uma criminalização na periferia, nos lugares mais pobres, das pessoas que usam maconha, por exemplo, ou vende, né? E esses são altamente penalizados, e você tem um senador que é ligado com gravações com Perrella e outros, que está ligado a todo esse sistema de tráfico de drogas, não aconteceu simplesmente nada. Não, mas a acusação, ele não está sendo acusado por tráfico de drogas, sim, ele está sendo acusado de corrupção. De corrupção, mas é isso que eu estou falando. Eu acho que chegou num aspecto, eu acho que moral, né, que eu não quero ir pelo aspecto legal, né, a questão da corrupção, a questão do tráfico de drogas e tantas coisas, né, e isso todo mundo já sabe, né, da vida pregressa do Aécio. Não tem como chegar e ter um senador desse naipe lá no Senado. Isso faz mal para o Brasil. Então, eu acho que o afastamento dele é legítimo. Você concordou, então, com o Supremo? Concordei. Toninho, queria trazer um comentário de um internauta, o Décio Vitor Lima. Ele faz uma pergunta sobre São Paulo. Existe real possibilidade de aumento do IPTU em São Paulo, como você tem falado na mídia? Então, esse é um problema, inclusive, que eu discuti um pouco na gestão do Haddad, que é você atualizar a planta genérica. O que é para atualizar a planta genérica? O seu metro quadrado da sua região, do seu terreno, hoje foi valorizado, e da construção. Então, se a gente ficar só atualizando a planta genérica, é isso que eles querem fazer, vai subir muito o IPTU. Só que uma coisa, então a gente está à mercê do mercado, né? Da especulação imobiliária, porque a especulação imobiliária é que vai subir o metro quadrado, não só nessa cidade, como nas cidades. Consequentemente, a planta genérica vai aumentar e as pessoas vão pagar mais. A cidade de São Paulo já é uma cidade das mais caras de se viver no mundo, né? Mesmo que você faça um IPTU diferenciado, os pobres paguem menos e os ricos paguem mais, mas você vai ter um setor da classe média baixa, nem faço da classe média alta, da classe média baixa, por exemplo, que vai ter um aumento significativo, né? Então, aí é um pouco a minha discordância disso. Você não acha que tem que só fazer a atualização da planta? Isso, eu acho que tem que ter medidas e controlar a especulação imobiliária na cidade. Um limite, por exemplo? Não um limite de pagar, mas um limite da atuação da especulação imobiliária na cidade. Então, por exemplo, não é possível elas quererem construir do jeito que elas querem construir, impactando os bairros e regiões, e ter o poder de mandar o Natalini, que era o secretário do Verde, embora da secretaria. Uhum. O tamanho, a força que esses caras têm. E como é que está esse caso do Natalini? Está tendo uma investigação, alguma coisa, ou acabou? Porque era na controladoria, né? Era uma investigação interna. Isso, a denúncia onde ele fez. Mas eu não fui atrás para me certificar, mas o Natalini é uma pessoa, assim, pelo menos séria. Inclusive está convidado desde já para participar aqui da sua versão dos fatos. Dos nossos debates. Então, ele falou para mim que pegou toda a documentação e entrou no Ministério Público. Uhum. Né? Então, já está fora da alçada isso, da o Ministério Público vai fazer sua investigação. Mas é isso. Mas o que aconteceu ali, Toninho? Eram benefícios à empresa? Duas questões. Benefícios de licenciamento para algumas empresas construir em lugares que precisava de uma compensação ambiental, então eles ou quase não pagavam essa compensação ambiental, ou não faziam, não queriam fazer.
Então, os estudos sempre, a compensação ambiental era para fazer X, eles faziam X dividido por 5, vamos dizer assim, na compensação ambiental. Não pagavam as taxas, às vezes, que tinham de ser pagas. E, fora isso, também tem a ver, no meu ponto de vista, com outra questão que também nós entramos no Ministério Público, que é a questão, não ir com uma CPI, e entramos com os dois, no Ministério e na CPI, que é a questão da denúncia da cidade linda, que é as propagandas, principalmente desse setor imobiliário também, né, que tem muito a ver com isso, porque os fiscais, as propagandas estavam falando dos padrões, os fiscais estavam pegando dinheiro segundo a própria denúncia, eu acho que foi, não sei se foi denúncia da CBN, eu acho que foi da CBN. E assim, a Controladoria, lembra que a Controladora tinha sido demitida uns dias antes, depois do Natalini, e a Secretaria do Natalini foi a primeira a fazer um convênio com a Controladoria para dar mais transparência a essas metodologias lá na Secretaria. E aí os dois não estão mais no Então, acho que tem tudo a ver também a corrupção que estava acontecendo lá dentro, mas também com um mecanismo que o Natalini e a Controladoria estavam fazendo para inibir a corrupção. Quer dizer, então, ficou muito evidente o que o Dória fez. Quer dizer, como que assim... Você é uma pessoa de confiança e está colocando um mecanismo para acabar com a corrupção lá dentro e eu demito você, também mostra, no meu ponto de vista, o quê? Do prefeito. Ou que ele já estava sabendo, ou que ele participa. Ou que ele não quer que dê andamento. Por que não quer que dê andamento nessas discussões? E aí, falando no programa Cidade Linda, ele tem convênio com várias empresas privadas, né, que doam motocicletas para a GCM, para a CET, e vários outros serviços, né, como banheiros químicos, entre outros. E o prefeito ele argumenta que essas empresas estão querendo ajudar a cidade, né? O cidadão pode acreditar nisso, que essas empresas não vão pedir nada em troca? Então, tem estudo, não sei se foi a FIP quem que fez, que antes, quando poderia ter doação para os partidos da empresa privada, né? R$1 de doação, né? Eu não falo doação, eu gosto de falar investimento. R$1 de investimento acabava essas empresas tendo em contratos do poder público R$8,10, né? Uma estimativa. É uma estimativa que eles fizeram esse estudo, que eles pegaram todas as empresas que doaram e viram se todas elas tinham contratos e o retorno e calcularam mais ou menos que era R$8,10. Então eu acho que a empresa não faz doação, ela faz investimento. Então, eu não acredito que essas empresas estejam fazendo isso porque é amiga do prefeito, porque gosta do prefeito. Porque quer o bem da cidade. Você quer o bem da cidade, porque eles não fizeram isso antes. Começaram a querer o bem da cidade depois que o Dória tomou posse. Quer dizer, quando estava o Haddad lá, então eles odiavam a cidade, ou quando estava o Kassab, eles odiavam a cidade. Quer dizer, não tem lógica isso, né? E tem outra, para que ter uma secretaria de doações? Veja só, que coisa louca. E a pessoa que foi diretor da Cirela, né? O que é a Secretaria de Doações? O que é a Secretaria de Doações? Departamento que cuida, um departamento que cuida, que se você é um empresário e você quer doar, é com ele que você vai falar e ter essas Mas é uma secretaria ou é um departamento? O que é? Ele deu o status de secretaria de doações. E tem outra também, que eu acho que é bom que as pessoas saibam. Tem uma necessidade dele falar que as doações estão sendo muito grandes, né? Pena que eu não estou com os dados aqui, mas quem quiser também entrar depois em contato com a gente, minha assessora fez porque as doações têm que estar em diário oficial. Quando o Dória fala um valor, olha, nós conseguimos tantos de doações das empresas, não sei o que, não sei o que lá, né? Aí você vai ver no diário oficial, uma das doações chegou a 10% do valor que ele falou. Né? Então, assim, por que passar para a população que nós estamos conseguindo captar tantas doações assim, se não é verdade? Isso é o quê? Você diria que o Dória mente para a cidade? Não, mente, isso aí é evidente, né? Se eu falo para você que eu trabalho, sei lá, 10 horas por dia e fico
trabalho 4, 5, sei lá, que a outra metade eu fico, sei lá, viajando ou fazendo. Eu estou mentindo para você, literalmente. Eu trabalho 10 horas por dia, na realidade eu trabalho 5. Se ele está captando, sei lá, 10 milhões e fala que captou 100, ele está mentindo, ele está fazendo isso conscientemente. Agora, para que fazer isso? É para isso, para mostrar que essa relação com o empresariado, ele está conseguindo dinamizar. Está inflando. Uma verdadeira mentira. E esses processos também de doações, assim, a população não sabe como ele escolhe essas empresas, né? Porque uma empresa X foi lá e doou as motocicletas, mas por que não foi a empresa Y? Não existe uma licitação para as doações? Então, isso é o que eu tenho reclamado bastante lá, essa questão da falta de transparência, né? Eu não sou contra que as pessoas doem para a prefeitura. Nem as empresas. Não, nem as empresas. Mas isso tem que estar muito bem transparente. Qual que é a metodologia, para que não haja favorecimento. Qual a finalidade disso, né? Por que, por exemplo, então, não doaram, por exemplo, sei lá, as pessoas reclamavam, então, assim, do governo Haddad, eu não, que eu achava que a política foi acertada, que é, por exemplo, as faixas exclusivas de ônibus ou as ciclofaixas, né? Uhum. Não, por que não doaram as tintas para fazer faixa de ônibus, por exemplo? Nunca vi doação, não é? E aí teve empresa, a Coral, né, doou tintas para o governo Dória, se eu não me engano, para a restauração de algum monumento. Mas aí a dúvida é, por que não foi a Souvenir, né? Porque a escolha de uma empresa em detrimento de outra, então, como isso é feito? E fora a propaganda que eles acabam ganhando, porque às vezes também o valor da doação é isso, porque ele acaba inflando, não é tudo aquilo, só que ele vai lá e faz uma ação midiática, que também essa é uma outra característica desse governo, né? Ele vai em uma reunião com os secretários, né, vestido de gari, por exemplo, e ele faz 4 postagens por dia, né, na internet, né? Lives, não sei o quê. Cada uma com uma fantasia? Cada uma com uma fantasia, e ainda falando para as pessoas, ergue a mão quem tá no pique aí, ergue, aí parece aquele talk show aí, chega na Soninha e fala, ó, venha cá, ó, a Soninha não tá demitida, não sei o que, não sei o que lá. Gente, assim, eu não estou falando mais de gestão, mas que padrão de sociedade nós estamos buscando? De relação humana, de relação social que a gente busca. Agora, uma mente Toninho, sadia, uma sociedade sadia, né? Você acha que a cidade melhoraria se o Dória realmente fosse ser candidato para presidente e assumisse o Bruno Covas? Você acha que seria melhor para a cidade? O Bruno é mais comedido, né? Sim, eu acho que não faria essas questões, mas o problema não é também só a pessoa, é o projeto político, né? Então, assim, você tem um projeto político do PSDB, então você percebe, por exemplo, o que está acontecendo na educação aqui, o Alckmin já fazia já no governo do Estado. Então, o problema não é só trocar pessoa. Eu acho que, infelizmente até para a cidade de São Paulo, o Dória tem características que eu acho que é bem mais desfavorável para a cidade de São Paulo, porque você cria, porque assim, o que eu falo hoje como vereador, eu sei que acaba tendo uma ressonância, uma parcela pequena da sociedade, mas acaba tendo. Um prefeito tem uma ressonância de atitudes, de valores, de uma série de coisas, nessas questões também que estou falando. Mas enquanto projeto de político para a cidade, é o PSDB. Então, assim, não ter o Dória e ter o Bruno, o projeto vai ser o mesmo, né? Eu acho que a gente tem que superar esse projeto. Você acha que o Bruno também vai tocar a venda do patrimônio da cidade? Eu acho que sim, porque é um projeto tucano isso, né? Você pode até fazer de outra medida, você pode fazer um pouco mais lento, e isso, o mandato acaba, você acaba não fazendo tudo, talvez, que o Dória faria. Mas o projeto é o mesmo, você pode ter ritmos diferentes, mas com certeza a ideia, eu acho que é essa. Tem um comentário do José Erivaldo Ferreira Silva, ele comenta que é um absurdo essa Secretaria de Doações, e ele lembra de uma reportagem da Folha de São Paulo que trazia um levantamento sobre essas doações, denunciava que somente 8% do valor prometido pelo prefeito foi realmente efetivado. Eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte, o prefeito João Dória ele fez um vídeo sobre essa reportagem, e ele ficou muito irritado, e ele, inclusive, fez duras críticas à jornalista, diretamente, né? Não só à Folha de São Paulo, mas à jornalista.
O ex-prefeito Fernando Haddad, ele fazia críticas sobre a relação da imprensa com o governo dele, que era sempre contra todas as medidas, as iniciativas dele, inclusive o Ministério Público também. Eu queria saber sua opinião, inclusive para encerrar a entrevista, sobre a relação da imprensa com o governo Dória. Se você acha que a imprensa tem visualizado agora que ele não é tão aberto assim aos jornalistas, inclusive faz críticas no Facebook dele diretamente aos profissionais da imprensa, né? Se você acha que é diferente, como que você acha que o prefeito lida com a mídia? Eu vou até falar uma coisa assim, que eu acho que nem um vereador devia usar esse tipo de expressão, eu não gosto, tá? Mas é que tem coisas que é tão evidente que não dá para falar outra coisa. Para mim, o Dória parece um garoto mimado. É isso, um garoto mimado, que sempre teve a bola, sabe aquele negócio? Bola. Não aceita críticas. Que se não é eu que marco o gol, então ninguém vai, se o meu time perder, ninguém joga mais. Porque é isso, é evidente que quando você está administrando uma cidade de São Paulo, e uma cidade com tantas contradições e com tanta diversidade, as pessoas vão ter opiniões diferentes. Né? Agora, é claro... Principalmente a imprensa, que tem o papel de cobrar. Isso, de cobrar e de mostrar essa diversidade que tem na imprensa. Investigar, né? De investigar os dados e que ele fala. Isso são dados, e dados, igual eu falei, quando a minha assessora fez, estava na casa dos 10%. Né? Entre 8% e 10%, eu até falei, porque eu não tinha certeza do número correto. Ela fez com base no diário oficial, não foi da cabeça dela. Então não adianta o Dória ficar nervoso, no caso, com o jornalista, porque os dados são oficiais. O povo que deveria ficar nervoso com ele, dele querer enganar as pessoas, e inflar um número que não existe.